Paz e bem, sou Paulo da Costa Paiva, leigo consagrado, professo na Ordem Franciscana Secular e também idealizador da mídia digital Partilha Franciscana. Hoje vamos dar continuidade à regra franciscana. Já apresentamos o primeiro capítulo, que foi sobre a Ordem Franciscana Secular, o segundo capítulo, que é a forma de vida, e agora vamos para o terceiro capítulo, a vida em fraternidade. E vamos começar aqui pelo ponto 20, que fala o seguinte: a Ordem Franciscana Secular se articula em fraternidades de vários níveis: local, regional, nacional e internacional, que tem na Igreja sua própria personalidade moral. Essas fraternidades dos diversos níveis estão coordenadas e ligadas entre si, segundo as normas da regra e da Constituição. Aqui ele mostra todo o organismo que é a Ordem Franciscana Secular em todas as suas dimensões, do local ao internacional, onde existem várias células. Essas células podemos chamar de fraternidades, que dependendo da cidade pode ter mais de uma ou duas. Aqui onde eu moro, que é em Fortaleza, temos 3 fraternidades, mas tem locais aí que existe uma, né? Isso é muito relativo, né? Mas normalmente, quando não tem uma cidade, tem uma localidade próxima. A Ordem Franciscana Secular, na medida do possível, é acessível a todos aqueles que se identificam com carisma, com a espiritualidade franciscana, dentro do seu contexto, dentro da sua realidade. Nos diversos níveis, cada fraternidade é animada, conduzida por um conselho e um ministro, que são eleitos pelos professos, de acordo com as constituições. Seu serviço, que é temporário, é um cargo de disponibilidade e de responsabilidade em favor de cada membro e dos grupos. As fraternidades internamente se estruturam de um modo diverso, de acordo com as constituições, segundo as variedades e necessidades de seus membros e das suas regiões, sob a moderação dos respectivos conselhos. Aqui fala mais ou menos como é que funciona, né, a estrutura. Assim como numa família existe o cabeça da família, né, aquele que está à frente, que orienta, né. Assim temos o nosso ministro, cada fraternidade tem o seu ministro, eleito pelos professos, em um capítulo. Junto com ele tem todo um conselho de professos, né, em diversos serviços. Eu já fui parte do conselho local de uma fraternidade, onde eu era responsável pelas formações, pelas pregações da casa, né? Eu não concluí todo por questão pessoal, né? Nasceu a minha filha, eu me senti muito sufocado, achei melhor me afastar por não estar dando o meu melhor, né? E dei a oportunidade a outro que poderia fazer bem melhor do que eu, né? Ele fala aqui também que o cargo é temporário, normalmente é 2 anos, podendo ser renovado, né? Outra coisa interessante que eu achei aqui, que ele fala: as fraternidades se estruturam de modo diverso, né? Segundo as variedades e necessidade dos seus membros e das suas regiões, né? Tem locais que as fraternidades se reúnem uma vez ao mês, né? Enquanto tem outras que se reúnem 2 ou até mais, dependendo da situação, né? E da oportunidade. A nossa fraternidade se reúne 2 vezes ao mês, né? No primeiro e no terceiro domingo. Aí tem toda uma programação. A programação não é engessada, ela é adaptável a cada local e a cada contexto. Tem fraternidades que não tem um local específico. Eles têm que se reunir numa igreja, numa capela. Aí então eles têm que se adequar às regras daquela capela, daquela paróquia, né? Enquanto outros têm suas casas, né? E fica mais flexível.
mas cada um busca se adaptar não fugindo da sua característica de fraternidade e dentro da alegria franciscana. A fraternidade local deve ser erigida canonicamente, assim ela se torna a célula primeira de toda a ordem e um sinal visível da igreja, comunidade de amor. Ela deverá ser ambiente privilegiado para desenvolver o sentido eclesial e a vocação franciscana, e ainda para animar a vida apostólica de seus membros. Olha que coisa interessante. A fraternidade local deve ser erigida canonicamente. Não é que 1, 2, 3, 4 pessoas queiram, porque tem devoção a São Francisco, e pode chegar e fundar uma ordem, né? Existe toda uma regra, existe toda uma constituição, né? Uma liturgia para se abrir uma fraternidade, né? Tem que estar dentro de todos os regimentos, tanto da igreja, né? Da diocese, né? da ordem, deve estar, né? Em comunhão, em harmonia com a fraternidade regional, né? Para poder abrir as portas para essa possibilidade, né? Em parceria com nossos líderes espirituais, né? Aqueles assessores espirituais que são da ordem primeira, né? Podendo ser um frade capuchino, observante, ou um frade conventual, ou da TOR, na terceira ordem regular, né? Não é simplesmente chegar e fazer de qualquer jeito. Dentro da igreja existem regras, dentro da igreja existe ordem, né? Não é de qualquer jeito, do jeito que eu quero, quando eu quero, né? Existe uma responsabilidade por trás, né? Um compromisso com Deus e com o semelhante. Deixa eu ver. Ponto 23 agora. Os pedidos de admissão à ordem franciscana secular são apresentados a uma fraternidade local cujo conselho decide sobre a aceitação de novos irmãos. A incorporação na fraternidade se realiza mediante um período de iniciação, a um tempo de formação e ao menos um ano pela profissão da regra. Em tal itinerário gradual, está empenhado toda a fraternidade também no seu modo de viver quanto à idade para a profissão e é um sinal distintivo franciscano. É assunto a ser regulado pelo Estatuto. A profissão, por sua natureza, é um compromisso perpétuo, por toda a vida. Os membros que se encontram em dificuldade particular cuidarão de se tratar de seus problemas com conselho em diálogo fraterno. Afastamento ou exclusão definitiva da ordem, se realmente necessário, é um ato de competência do conselho e da fraternidade, de acordo com as normas e as constituições. Aqui tem 2 pontos. Primeiro ponto, o pedido de admissão. Aqui a gente vê que tem todo um processo que eu já falei várias vezes, né? Tem os iniciantes, né, que eles têm normalmente 1 ano de formação, tem os formando, né, que também tem mais 1 ano de formação e no mínimo 2 anos. Eu cheguei a fazer 3 anos, porque infelizmente eu não era tão frequente, né? Porque eu tinha outros contratempos, né? Também às vezes tinha trabalho dia de sábado que eu tinha que fazer na área da saúde. Mas depois desse período, você, além disso, eles lhe observam, me acompanham na fraternidade. Isso é primordial, saber como é o seu testemunho dentro da fraternidade, saber como é o seu dia a dia em casa, né? Porque a gente zela muito pelo testemunho, né? Não é simplesmente participar da formação, mas a sua convivência fraterna é que vai lhe dar o aval ou não para ser um professo. E a profissão é por toda a vida, né? Por toda a vida. Você, quando se torna franciscano secular, é por toda a vida, por mais que você se afaste, né? E falando de afastamento, como foi o meu caso, eu tive que me afastar por questão pessoal, né? Existe toda uma formalidade e retornei, né? E eu vou esticar um pouquinho porque falta só 2 pontos, né? Para fomentar a comunhão entre os membros, o Conselho organiza reuniões periódicas e encontros frequentes, inclusive com outros grupos franciscanos. Isso é muito comum, né? Além das nossas reuniões mensais fraternas, existem também encontros com outras fraternidades, né, franciscanas secular, próximas, né? Às vezes existe interação com a família franciscana, né? Com a primeira ordem dos religiosos, com as irmãs na segunda ordem, com os consagrados, irmãos também da ordem regular.
da Ordem Terceira Regular. Existe muita essa interação, que isso faz parte da família franciscana, a convivência, a fraternidade, nas pequenas proporções, nas suas grandes proporções, né? E para finalizar, aliás, tem mais 2 pontos que eu vou deixar para o próximo encontro, né? Mas já avisando que a fraternidade é uma das principais características da vida franciscana. Não existe vida franciscana sem fraternidade. Por mais que você seja um eremita franciscano, mas ali existe uma família por trás de você intercedendo. Então até o próximo encontro. Paz e bem.